Nossa língua portuguesa. Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Desejo sempre que todos estejam bem, né? Com saúde, com paz, que estejam passando por essa etapa sendo pessoas melhores, reciclando as suas atitudes, não é mesmo? Bom, e falar em reciclar, eu venho aqui dessa vez para falar nesse videozinho sobre um capítulo que a gente já trabalhou e presencialmente lá na nossa escola, que é Tradições e Identidade Indígenas, que é o capítulo 1 da nossa apostila, onde nós vimos lá a lenda do Irapuru, né? Com a leitura 1, nós fizemos a leitura, né, dessa lenda e depois nós pedimos para vocês na época lá que a gente fizesse um reconto, né, de uma lenda que vocês tivessem pesquisado na internet. Lembram-se disso? Nós fizemos essa leitura, né, da lenda do Irapuru, né, que o indígena lá que se transformou em pássaro, né, para cantar para sua amada, porque ele havia morrido com a picada da cobra, né? Lembram dessa lenda que está lá na nossa apostila? Então, nós já fizemos os exercícios, né? Quem ainda tem alguma dúvida desses exercícios e da interpretação do texto da lenda do Irapuru, pode me procurar no privado, tá bom? E seguindo aí da leitura, nessa fase desse capítulo a gente está estudando os elementos coesivos, né? Os elementos que fazem, digamos assim, as conexões com a oração, né? Quer dizer, quando a gente vai escrever uma frase, nós temos elementos que unem essa frase, que repetem termos, né? Que fazem essa repetição sem repetir a mesma palavra. Por exemplo, os pronomes, né? Quando a gente fala o nome de uma pessoa, a gente às vezes repete o nome dela quando necessário, mas quando não, usa o pronome. Quer dizer, o pronome vai no lugar do nome, né? Então eu falo Marco, que arrumou a sua mesa. Ele retirou primeiro o pó, né? Então ele retoma quem? Marco. Então isso são os elementos que a gente chama de elementos coesivos da oração. Então é muito interessante a gente dar uma olhadinha aí nesse capítulo novamente, nesses elementos coesivos. Se tiver alguma dúvida, eu vou fazer uma aulinha mais sobre elementos coesivos, porque o objetivo hoje aqui com vocês é passar o olho nesse capítulo, para ver que a gente já trabalhou com ele, e a gente escrever o que pede após a leitura 2, lá no finalzinho do capítulo, que é um relato pessoal, né? A ideia, antes um pouco, tem o estudo do verbo também, depois dos elementos coesivos, né? Elementos coesivos próximo à leitura 1, depois ali da leitura 2, que é um relato de infância também, né? Que é este que nós vamos nos basear para poder fazer o nosso relato, não copiar, né? Vou dar uma falada rapidinho sobre isso. Mas nós temos aí também como gramática, nessa leitura 2, o verbo. Lembra que a gente estudou o verbo, a forma nominal do verbo, a vogal temática, a, e, i, né? As terminações ar, ir, né? As formas de gerúndio, né? Ando, endo, indo, né? Do particípio, ado, ido, né? Então a gente tem as formas nominais do verbo que a gente chama, né? Então nós vamos dar uma revisãozinha depois, uma aula mais própria, só estou passando por cima aqui, porque o objetivo então é chegar com vocês lá na leitura 2 e ir para o final dela, né? Para o final do capítulo, onde vai tratar da produção de um relato pessoal. E o que seria um relato pessoal, na verdade? Vocês, se lerem o texto que é da leitura 2, vão perceber que o relato pessoal nada mais é do que um gênero
textual, né? Se vocês estão vendo poesia agora, que é um gênero também, poesia visual ou poema normal também. Já escreveram? Não recebi nenhum e-mail ainda, hein, das atividades. Vamos lá, vamos mandar no privado ou entregar lá na escola, tá bom? Como a gente sempre tem feito. Então esse gênero textual é escrito em primeira pessoa, né? Eu. E o autor lhe relata acontecimentos marcantes da sua vida, vividos esses momentos marcantes, num momento passado, num tempo passado. Igual a gente começou mexendo com a lenda, né, indígena, e agora a gente vê esse relato de infância aí como texto, que também fala do passado. Então o relato que vocês vão fazer, ele vai falar em primeira pessoa, eu, né, sobre um acontecimento marcante da sua vida, né, e sempre tendo sido esse acontecimento no passado. Aí a gente vai caminhar para a página final da apostila, onde ela vai dar essa orientação aí para vocês sobre o relato pessoal, que é a produção escrita, né? Ele vai fazer um retorno ali na leitura 2, que vai lembrar da Iaguaré, né? Que fez seu relato pessoal, e vai ajudar você a planejar o seu relato pessoal. E aí esse relato pessoal nós vamos enviar onde? No meu e-mail, né, que está aqui, e dessa forma, para enviar no e-mail mais bonitinho, eu acho que a gente tem que digitá-lo no Word, correto? Então vamos fazer esse relato pessoal aí, que é livre, né? O tema é livre, você vai escolher sobre aquilo que você quer falar, você que vai determinar qual é o fato, né, importante, marcante da sua vida, para que você relate, né? Sempre você, eu passei por isso aconteceu comigo, eu, né? E lembrando que é uma coisa, obviamente, para ter sido marcante, que venha do seu passado, né? Seguindo esse roteirinho de planejamento, respondendo essas perguntas: quem participou dessa situação, como me senti, onde e quando os fatos ocorreram, como os fatos ocorreram. Se eu me ativer a essas perguntas, eu já tenho um roteiro, né, digamos assim, para fazer, para organizar o meu relato pessoal, certo? Então, lembrando, escrever no Word e enviar no meu e-mail, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então eu espero que vocês se organizem, tirem dúvidas se precisarem no particular, estou à disposição, tá bom? E boa sorte, bom estudo, que saiam relatos interessantes aí, que possam trazer à tona coisas que marcaram a nossa vida, não é mesmo? Um abraço a todos, até mais.